Bem, irmão, essa aqui é a segunda parte, porque a primeira acabou aí, né? A memória eu disse para vocês, mas felizmente eu vou ter que gravar essa segunda parte, certo? Então veja bem, como nós estávamos falando sobre o fenômeno, né? Da luminência do que está acontecendo aí, né? Sobre ir ao monte e você, na verdade, pegar aí gavetos. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio, acredito. Eu não acredito no que eles falam que isso é um fenômeno de um contato do calor do ser humano com a terra. É mentira deles. Eu não acredito mesmo, porque eu já fiz várias experiências. Eu vou contar aqui rapidamente uma experiência sobre o fenômeno luminência, né, que acende os gavetos, as folhas, né. Eu me recordo muito bem que quando eu era de uma determinado ministério, a missionária, o pastor, a missionária inclusive, ela era muito usada por Deus. E eu, mais um irmão que se dava muito a jejum, a oração e buscava muito do Senhor, a presença dele, nós fazia campanha de 15 dias no monte, né, direto, 30 dias. Então nós buscava mesmo do Senhor o que era para buscar. Nós pagávamos um sacrifício espiritual no sentido para se fortalecer espiritual. Mas, veja só, irmão, a questão é que quando uma vez que eu chamei eles para vir, né, para virem, para irem conosco no monte, porque lá a gente pegava folha, pegava gaveto, lia a Bíblia. Vou te dizer uma coisa, como que seria um fenômeno se nós fazíamos prova de Deus? Eu fiz várias provas com Deus para desmascarar esses mentirosos. É claro que os mentirosos, eles não querem que você acredite na existência do poder de Deus. Eles não querem que você acredite no poder dele. Certo? Então eles querem desfocar de qualquer maneira você da presença de Deus. É igual a ciência. Estuda contra a Bíblia, fala que o homem vem do macaco, fala que existe alienígena, fala que existe disco voador, e nada disso na Bíblia temos escrito. Então a intenção de Satanás é perverter a fé dos eleitos de Deus. Mas, sobre a questão do fenômeno, né, eu te digo que existe sim, porque eu já fiz várias experiências. Eu já fui em monte que Deus não colocou nada. Eu já fui no mesmo monte que naquele dia não acendeu nada, né? Então veja bem que uma certa vez eu levei essa missionária e esse pastor para ver o que a gente via. E eu quero dizer para você, irmão, que não era só no lugar onde a gente estava. Será que nós era onipresente também? Será que nós estávamos na entrada do monte, na saída e lá no monte ao mesmo tempo? Porque alguns falam que aonde você está orando, o suor do crente, da pessoa que está orando, está entrando em contato, está acendendo fogo ali. Puxa vida, hein? Seria bom se fosse assim, né, irmão? A gente poderia acender uma fogueira em qualquer lugar, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já fiz essas experiências, né? E levamos então aquela irmã, levamos o irmão, levamos as pessoas para irem orar conosco. Levamos eles. E nós oramos. Todo mundo estava orando. Todo mundo estava orando. A missionária estava orando. Todo mundo orando. O nosso Deus, ele é tão tremendo que no meu lugar, no lugar do meu colega, encandeceu. Virou igual estrelas no céu. Fogo ao nosso redor naquele lugar. Porém, no lugar onde os outros estavam, não havia uma faísca de fogo. Não. E nós, então, pedimos ao Senhor, Senhor, para que nós não ficamos mentirosos, ou não sejamos taxados de mentirosos, assim como, na verdade, muitos falam que a gente vai mentir. Então, Senhor, faz com que também apareça, né, na vida na onde esses irmãos estão orando, não é verdade? Na onde os irmãos estão orando.
Então veja que naquele momento, no lugar que a missionária estava, começou a pegar fogo. No lugar que o pastor estava, começou a pegar fogo. No lugar que a outra, uma jovem, estava, pegou fogo. E pegando fogo, de uma forma ou de outra, tá muito claro aqui, só um pouquinho, vou fechar um pouquinho aqui só assim. E pegando fogo, né, de uma forma ou de outra, pegando fogo, o que aconteceu? Os irmãos começaram a glorificar mais ainda, e o fogo lastrou. E o fogo incendiou até onde nós estávamos também, emendou com nós. Só que tem um detalhe, no lugar que uma mulher estava, que foi com a gente, ela começou a falar em mistério, só que não pegou fogo no lugar que ela estava. Se fosse um fenômeno, deveria pegar fogo em todo lugar, certo? Um fenômeno natural do homem. Não pegou. Como não pegou no lugar dela, então o que ela fez? Ela chegou e começou a falar em línguas estranhas e dizia: este fogo não é meu, este não sou eu, este fogo é do diabo. E mistério. E foi falando, e foi falando. Irmão, aquilo foi uma água fria nos nossos corações. Todo mundo viu o fogo, menos ela, que não chegou a pegar o fogo. E eu fiquei muito triste, mas o meu colega, muito triste mesmo. E a irmã missionária creu, outros creu, mas ela, né, usada pelo diabo, começou a fazer a descrença sobre aqueles que foram ali, que nunca tinha visto. E naquele momento, eu saí triste, meu colega saiu triste, e eu disse: Jesus, nós pecamos, blasfemamos contra o seu Espírito Santo. O diabo nos acusou, dizendo que nós tínhamos havido blasfemado contra o Espírito Santo. Como nós já tinha pensado assim, falei: Jesus, já que eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não tenho mais salvação. Fiquei triste, perdi a graça de viver. Mas eu disse para Deus, eu e o colega: Senhor, se eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus, nós vamos subir num lugar aonde nós nunca fomos. Nós nunca fomos, nunca pisamos nossos pés. Aonde pessoas nunca foi lá para orar. E se o Senhor colocar fogo lá, é porque verdadeiramente era o diabo que estava falando na boca daquela mulher. E naquele momento, irmão, eu me lembro muito bem que eu e meu colega, eu tinha um carro, eu e ele pegamos e fomos, né? Nós fomos para um lugar. Fomos para um lugar bem longe, muito longe, bem longe mesmo. Mais ou menos 30 quilômetros, talvez 25, assim, 40, sei lá, mais ou menos. E eu sei que nós fomos e nós subimos uma montanha muito alta. Subimos e subimos muito mesmo. Lá em cima, a ventania estava muito forte. Lá em cima o vento estava quase arrebatando a gente. Quando a gente passou no arame, né? E que a gente pôs o pé do outro lado, aonde a gente ia caminhar para o monte, mais ou menos, tinha mais ou menos ainda uns 20 ou 30 metros para chegar no local onde nós estávamos escolhendo. Quando nós colocamos o pé, irmão, assim, no arame, nós colocamos o pé, começou a acender uma trilha de fogo. Foi acendendo tipo um tapete, uma estrada de fogo. Nós não tínhamos orado. Nós não estávamos ali a tempo. Nós chegamos ali simplesmente para buscar uma prova de Deus. Nós falamos: Deus, se for o Senhor mesmo que colocou fogo lá, o Senhor vai colocar esse mesmo fogo onde nós vamos. E Ele colocou. E quando nós olhamos para o final daquela trilha cheia de fogo, tinha, não me recordo se era 2 ou 3 varões brancos, de homens de brancos, grandes, enormes. E uma ventania tomou a gente. E nós ali começamos a falar em mistério, a pular, a glorificar. E nós adentramos para o monte. E quando nós chegamos no monte, onde nós escolhemos ali, irmão, o fogo lastrou na mata toda. Debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Certo? Debaixo de chuva.
A minha tia nunca tinha visto isso. Ela foi em Rondônia e ela foi consagrada no monte. Também estava chovendo, se não me engano. Tava? Tava, missionário? Não. Não. Tava? Então veja bem, também a mata toda, aquelas madeiras, aquelas árvores pegou fogo. As árvores, irmãos. Vocês sabem o que é as árvores? As árvores pegou fogo. As galhas das árvores estavam afogueadas. Como que uns loucos desse falam que isso não é fenômeno de Deus? As árvores, aqueles troncos, cada tronco desse tamanho aqui acima, um molhado, aceso, que nós pegávamos e lia a Bíblia. Que calor que nós tínhamos, né, irmão? Para uns idiotas que não conhecem o poder de Deus, fica escrevendo uns blogs que fica aí desviando as pessoas da verdade. Então, irmão, nós garantimos para você que Deus faz isso sim. Deus faz. Agora acredite se você quiser. O problema é seu. Os Tomé, eles arrumam argumento de qualquer maneira para descrer. Mas eu creio porque eu vi com os meus olhos. E Deus me prometeu que aonde eu fosse, nos montes, nas matas, daria fogo. Agora é claro que você não vai morar em cima de uma pedra, certo? E a pedra vai pegar fogo. Se você também tiver fé, vai pegar. Eu já vi grãos de pedras pegando fogo. Mas não é tanto quanto você está numa mata. Então não tem nada a ver de calor humano, suor humano, que caiu e deu um contato. Isso é coisa de mentiroso, de bruxo. Pessoas que na verdade não conhecem o evangelho, quer desviar o foco do evangelho. Então veja que na verdade, né, as pessoas, elas crerem porque tem fé. Eu já fui com algumas pessoas que queriam ir para o monte com a gente, embora consagrou, jejuou, né, para ver fogo. E nós oramos e nada aconteceu. Nada aconteceu. Aquele dia não deu fogo. Levamos de novo, não aconteceu. Deixamos a pessoa, voltamos, aconteceu. Por quê? Porque com certeza a pessoa estava com pecado oculto. Agora é óbvio, irmão, que muitas das vezes as pessoas se manifestam no monte. Mas o que eu quero dizer para você, monte é lugar para santificação. Monte é lugar de adoração. Monte é lugar aonde as pessoas, elas dedicam ao Senhor. Então, como eu estou aqui lhe dizendo, né, os perigos da oração no monte também, irmão, né, os defensores da oração no monte argumentam que por lá não há distração alguma. Local é isolado, sem ruído, sem burburinhos, e ouvidos indiscretos de vizinho, ouvindo suas orações, diferente do que acontece na sua casa. Então, é por isso a preferência. Que é de prioridade a oração, melhor do que na igreja, né? É melhor então que seja no monte. É por isso que muitos escolhem esse tipo de oração assim. Particularmente, irmão, igual eu vejo assim como certo, né, orar no monte, sim. Mas é necessário atentar para diversos fatores de segurança também no monte. Há inúmeros registros policiais de casos de estupro no monte, roubo, assalto, furto, morte por quedas de raios e quedas acidentais, resultando em morte. Para comprovar essa afirmativa, né, irmão, é só pesquisar aí na internet. Ainda há o perigo de ataques de animais ou insetos que estão no meio da vegetação. Isso é verdade, irmão. Este é o problema. Tem pessoas que vão para o monte realmente, e o monte costuma também, você estar no meio da selva, no meio do ambiente natural dos animais. Eu me lembro lá em Rondônia que um pastor levou alguns irmãos para o monte, e ela estava orando, né? As irmãs estavam orando, e de repente, quando ela sentiu algo, né, na perna dela, estava ali uma jiboia enrolada na perna dela, né? Enrolada na perna dela, e quando os irmãos bateu a luz, né, realmente foi um perigo. Eu também já presenciei muitas coisas no monte. Já presenciei demônios, já presenciei anjos, ônibus de fogo, já presenciei muitas coisas. Só que o monte, irmão, é muito perigoso para uma pessoa ir sozinho, para um casal ir sozinho. Eu me lembro que uma vez foi eu e minha esposa por aqui, no outro monte, e era mais ou menos, quando nós subimos, tinha muita gente lá.
E todo mundo desceu, era mais ou menos uma meia-noite, meia, eles desceram, e nós continuamos até 2, 3 horas da manhã. E quando nós resolvemos sair, no final do monte tinham 2 homens, a qual eu bati a lanterna, e Deus que protegeu a gente, né? Deus disse para mim, você não volta mais a este monte. Então, irmão, às vezes você vai com sua esposa sozinho para o monte, você vai com seu esposo, não é aconselhável vocês ir para o monte só. Monte tem que ter no mínimo, irmão, 5 acima. 5 acima. E monte, vocês sabem muito bem que as pessoas ali podem ser roubadas, furtadas, estupradas, né? Então há os perigos no monte. Há muito perigo no monte que pode te afastar de Jesus. Há muito perigo no monte que pode te matar. Há muito perigo no monte que você vai para profanar o santuário. Então tem muitas pessoas que sobem no monte de qualquer maneira, bebendo, fumando, jogando, prostituindo, e vai lá buscar poder. Chega lá endemoniado, volta carregado, volta endemoniado. Eu lembro que eu tenho um vídeo aí que eu expulsei um demônio de uma mulher, de uma senhora, até que você olha a aparência dela muito boa, de cristão, mas ela sobe no monte, quase sempre. E Lucifer manifestou na vida dela quando eu orei por ela. E aí eu perguntei para ele, por que você está na vida dela? Ela é crente. Ele disse, ela é crente, ela me servia no centro de Umbanda há muitos anos, mas eu ainda estou na vida dela. Mas eu disse, mas e o que você faz? Ela vai para o monte direto orar. Ele disse, ela sobe, eu fico lá embaixo esperando ela. Quando ela vai lá falar com Deus, o Deus dela, quando ela desce, ela é minha. Lá em cima é ela do Deus dela, aqui embaixo ela é minha. Então veja bem que eu expulsei os demônios, mas a mulher não quis ficar, não quis a libertação. Então, irmão, voltando a dizer para você, né? Monte é lugar perigoso. Monte é lugar de santificação. Monte é lugar também de poder. Mas você não pode ir para o monte de qualquer maneira. Você não pode ir para o monte prostituindo, bebendo, fumando, jogando. Você não pode ir para o monte falando palavrão. Você não pode ir para o monte se você não for batizado, no mínimo batizado. Certo? Há algumas exceções, com algumas pessoas estão esperando o batismo, mas ela já é liberta de tudo. Aí, claro, porque quando você vai para o monte para buscar poder, para buscar unção. Jesus foi para o monte várias vezes para buscar poder, buscar unção, né? Então veja esses perigos no monte, né? Tão como a desgraça, né? Ela está rondando as pessoas. Tem também no monte também muita enfermidade às vezes, alergia, você passa por alguma coisa. Eu me lembro que eu fui no monte, irmão, e nós tivemos que vir embora, eu, minha esposa e meu filho, tivemos que ir embora, fomos nós 3, porque um cheiro terrível, Satanás se manifestou ocultamente lá no monte, sabe? E a presença dele, irmão, a presença de Satanás, o cheiro do diabo, é terrível, muito terrível mesmo. A presença dele é um cheiro de sangue podre, peixe podre. Mas era muito terrível que nós não aguentamos ficar no monte e fomos embora. Ele se manifestou, nós sentimos arrepio. Também no monte, nas matas, muitos bruxos, macumbeiros, feiticeiros, eles vão lá para oferecer macumbas às feitiçarias, aos demônios, né? Então, você deve mesmo procurar, né, um lugar certo para você consagrar. Eu hoje não tenho muito ido ao monte, mas eu tenho feito do monte dentro da minha casa. Então hoje você pode fazer um monte, né, num lugar, num canto da sua casa, no quarto, né, separado, consagrar aquele espaço ali e fazer um monte para orar. É válido também. A consagração é melhor, pelo menos você está mais seguro. Você não tem que correr esses perigos. Porque antigamente era muito fácil, você podia ir, ninguém te incomodava. Hoje, bandido sabe muito bem que muitos crentes têm ido ao monte, deixado seus carros no pé do monte. Então eles roubam, assaltam, levam, param vocês, estupram, sequestram. Então a Bíblia manda nós vigiar. Então não é questão que Jesus só vai ouvir a gente no monte, não. Nós podemos santificar também no lugar reservado, onde eu, na verdade, tenho reservado na minha casa, e Deus tem feito milagre. Mas é lógico, se você está na sua chácara, na sua fazenda, e lá é seguro, é melhor no monte do que dentro de casa. Então, irmão, esta aí é a minha explicação
para os perigos do monte. Pessoas que sobem em pecado. Monte não é lugar de libertação. Monte não é lugar de você orar para as pessoas se libertar. Monte é lugar de pessoas subir libertos, não buscar a sua libertação. Monte é lugar de você buscar libertação para outros lá na tua casa, mas você tem que estar liberto. Liberto e obediente a Deus. Então, esta é a razão. Os perigos do monte. O que é bom, o que é ruim. Vocês estão vendo aí. Esse vídeo aí foi emendado, né, com o primeiro. Eu não quis gravar, postar a primeira parte, a segunda parte. Mas nós podemos ver que o monte é importante. Agora, também para nós encerrar aqui, né, devorar no monte ou na igreja? Né? Avançados para a finalização, suponhamos que você, a despeito de tudo que leu, o que ouviu até agora, o que eu estou falando, né, tem uma última questão. Devorar no monte ou na igreja? Penso que você, quando for fazer a sua oração, deve avaliar 3 coisas, né? Necessidade, facilidade e conveniência. As 3 coisas estão presentes para justificar, né, a oração no monte. São essas 3 coisas que estão presentes para justificar. A decisão, né, irmão, ela é sua. Mas quero que você tome a melhor decisão possível. Pode ser que você ore no monte por uma questão de gosto, ou buscar mais santificação. Se gosta, então vai orar no monte. Se você quer mais ser um cristão mais pentecostal, mais fervoroso, e falar com Deus, que no monte você grita, você fala, você esbanja, né? Quando você está no meio de muitas pessoas, você fica à vontade, fala mesmo. Ali é bom, monte é muito bom, te santifica. Jesus mostrou isso, que para vencer muitas batalhas ele teve que ir para o monte, né? Mas na época não era tão perigoso igual é agora na era de hoje. Então, se você gosta, então ore. Mas ainda quero fazer minhas últimas considerações a respeito de assunto como este, né? Frequentemente fico imaginando se todas essas pessoas estivessem no mesmo propósito e espírito, orando e solicitando ao Senhor para que manifestasse nelas o bom cheiro de Cristo na vida dos perdidos. Nós somos luz, e a luz é posta em local que brilhe. No caminho percebe que tem bares, os quais eu considero sinagoga de Satanás também. Nos bairros próximos, a grande criminalidade. Agora imagine se essas orações estivessem sendo direcionadas para que Deus desse o livramento destes problemas. Não é verdade? Muitos cristãos afirmam que vão ao monte para buscar poder de Deus. Com certeza, né? Mas vem cá, o que vai fazer com este poder? O que você vai fazer com este poder? Você vai lá no monte buscar poder de Deus e o que você vai utilizar? Para quê? Não, né? Não estou aqui fazendo crítica para as pessoas que gostam de monte, porque eu amo monte, eu amo orar no monte, né? Não no sentido de apontar o dedo, de fazer sangrar, de querer mostrar-me um super crente, né? Nada disto. Minha observação e conclusão são para o que devemos orar com objetividade, sem egoísmo. Então nós temos que estar aí, né, embasando em 3 coisas: facilidade, né, necessidade, né, e conveniência. Então nós temos que necessidade, facilidade e conveniência é o que nós devemos apurar. Então, irmão, que Deus abençoe vocês. A minha razão é essa: não suba para o monte de qualquer maneira, porque ao invés de você subir e ser abençoado, ser amaldiçoado. Você chega na tua casa, as enfermidades, os demônios entram mais, você está lá instigando a Deus, você está lá enfrentando, buscando uma arma de Deus que você não está apto a receber. Então o diabo sabe que você está indo buscar uma arma contra ele, que você não está apto a receber, e você ainda faz a vontade dele e vai destruir sua família. Então quem vai para o monte em pecado, recebe destruição. Quem vai para o monte para bagunçar, para beijar, para namorar, para prostituir, né, para alguma coisa assim, recebe maldição. Não suba no monte sem verdadeiramente você estar ciente que está totalmente liberto dos pecados. Para você subir no monte, consagre, jejue, ore, aparte-se do pecado, para que Deus possa te ouvir e te fortalecer. Agora, o monte, ele te traz poder de autoridade, muito mais rápido, te dá mais dom, né? Expulsão de demônio, você passa a ter autoridade, dons de milagres, né? Dons de cura. Então você passa a ser uma pessoa, busca uma sabedoria de Deus para pregar, para cantar, né? Para consagrar alguma coisa que você tem. Então o monte é muito bom, mas esta fica a minha referência. Se você
tiver compromisso com Deus, amém. Se você não tiver, fazer o quê? Você vai colher porque você está indo para o monte em pecado. Quem sobe para o monte em pecado, colhe maldição. Esta é a minha dita. Portanto, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e, se eu não emendei esse vídeo, assista o primeiro vídeo. Esse é o segundo. Se eu emendei, assista ele direto, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Inscreva no vídeo, dê o seu canal, o like, clique no botãozinho aí, no sininho, também no mesmo lugar que você escreve, para receber postagem, aviso de nova postagem. Compartilhe esse vídeo, mas não clona o meu canal. Jesus é contigo. Deus abençoe. Até mais. Fui. Opa. Fui. De novo.